Oh, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. A Ele toda honra, glória, louvor e exaltação. Que esse dia de hoje seja mais um dia para a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas, pelo poder da sua palavra, pela instrução que é a inerrância, a verdade, o consolo, o conforto, que é a palavra de Deus. Não canso de me dizer, a Ele honra, glória, louvor e exaltação. Declaramos que somos totalmente dependentes dele, que declaramos mais ainda que ele é o único Deus, o soberano Deus que reina sobre as nossas vidas, e a sua palavra continua reinando, soberana, nos instruindo. E hoje uma palavra especial para mim, para você sair dessa situação, sair desse momento de uma vez por toda, sobre a voz de Jesus. A palavra para mim e para você está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo nosso irmão Marcos, no seu capítulo 10, no versículo 50, que diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Olha que passagem, essa passagem é linda, fala muito, e nesse dia de hoje tem só esse trecho pequeno para mim e para você. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Essa passagem, ela está nos evangelhos. Jesus está indo por Jericó, pregando, curando, ensinando, e de repente alguém soube que Jesus ia passar. E esse alguém era um cego que estava à beira do caminho mendigando. A história dá até o nome para ele, Bartimeu. Este cego, ele estava sozinho, mendigando, sem alento, renegado, e este cego soube que Jesus ia passar. De repente ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A gente aprende com esse cego que nas nossas aflições, nas nossas lutas, precisamos clamar aquele que realmente pode, aquele que tem o poder, aquele que emana do céu, aquele que se compadece, aquele que chora por mim, por você. Ele, quando viu a família de Marta e Maria chorando a morte de Lázaro, o texto diz, e Jesus chorou. Então esse Jesus, o nosso Senhor, ele se compadece por mim, por você. Ele chora por mim, por você. E ele não nos quer ver na condição de pedinte à beira do caminho, como foi esse cego. Mas perceba que houve uma atitude do cego. Soube que Jesus ia passar. Soube que em Jesus poderia ter a solução para os seus problemas. E ele começou a clamar. Então, nessa palavra, Deus já nos ensina a clamar. Clama ao Senhor, clama a Jesus, clama que talvez ele faça igual fez com Pedro. Ele imediatamente pegou Pedro e não deixou Pedro se afogar. Mas o que fica muito vivo para mim e para você é a disposição desse cego de largar a capa, lançando de si a capa. Ah, essa capa, como ela fala. Essa capa lá atrás era uma autorização que esse cego Bartimeu tinha para ficar pelas ruas de Jericó, pelas ruas de Jerusalém. Não poderia ser expulso, não poderia. Era como se fosse uma autorização. Era uma delegação que ele podia ficar ali pedindo esmolas. E perceba que essa capa de pedir esmola, essa autorização, de certa forma, é um conforto. É uma autorização que nos dá um conforto. A autorização romana dizia para aquele cego: pode ficar pedindo esmola aqui, pode ficar subjugado, a gente autoriza. Era uma segurança, uma pseudo-segurança, era um conforto que na realidade não era conforto. E quantos de nós não estamos assim, num pseudo-conforto, numa pseudo-autorização, achamos que estamos bem, mas na realidade estamos clamando, a nossa alma está chorando, nós estamos prisioneiros. E essa autorização que a terra nos dá nos deixa subjugado, nos deixa renegado, nos deixa na condição de pedinte, tal qual aquele cego estava. A autorização para pedir esmola. Essa autorização, na realidade, o mantia na derrota que ele estava. Essa autorização, na realidade, mantia aquele cego na frustração que ele estava. E assim mesmo somos nós. Nós temos muitas capas que nos mantêm em frustração, nós temos muitas capas que nos mantêm em situações em que nós não somos verdadeiros, nós temos capas que nós nos enganamos a si mesmo,
capas da autojustificação, capa que nos autoriza a ser um personagem, enquanto na realidade Deus diz, ó, a verdade prevalece. Quando a gente conhece a verdade liberta. Então, de repente, essa capa é um comodismo que nós temos. De repente, essa capa desse cego trazendo para mim e para você é algo que nos deixa em certo conforto, porque a gente não tem coragem de clamar, de dizer e de falar, e nós somos subjugados. Então, Jesus, nesse dia de hoje, sobre a sua palavra, Ele é o mesmo. Ele é o que era e que o há de vir. Ele não mudou, a sua palavra continua soberana. E as nossas capas, elas precisam estar despidas, nós precisamos despir das nossas capas, nós precisamos fazer tal qual esse cego, lançando de si essa capa. Mas quando ele lançou de si essa capa? Quando ele soube que Jesus podia, quando Jesus ia resolver, ele tinha convicção, ele tinha fé. Então temos que ter fé para lançar as nossas capas, capas dos medos, capa do esconderijo, capa da ansiedade, capa da depressão. A gente precisa ter fé em Jesus, não precisa ter a fé ser muito grande. Este cego soube que Jesus ia passar, e Jesus está passando por nós a todo instante. Jesus está nesse momento aí contigo, através do Espírito Santo, falando: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Espírito Santo fala para mim e para você: essa capa que você está escondida atrás dela já há muito tempo, é hora de lançar de si essa capa, tal qual aquele cego lançou de si a capa. E existe, o momento é certo, na voz de Jesus. Jesus fala para mim e para você: lança de si essa capa, a capa do medo, a capa da frustração, a capa da derrota, a capa do engano, a capa da falsa verdade. O Senhor está falando: lança de si essa capa, vem até a mim. Este cego foi até Jesus, lançou de si a capa, num salto. Dá um salto aí agora, dá um salto profético, dá um salto mesmo com pouca força, dá um salto aí para ir ter com Jesus, tal qual esse cego. Jesus te chama aqui agora. Jesus ouviu o teu clamor. Jesus ouviu você falar através dessa palavra: Jesus, eu quero fazer igual aquele cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na palavra de Jesus, que Ele usa a minha vida nesse dia de hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesta palavra, dá um salto e vai ter com Jesus. Ele te chama, larga essa capa e vem ter comigo. Lancemos as nossas capas que nos aprisionam numa pseudo-segurança. Lancemos as nossas capas que nos aprisionam num pseudo-conforto. Na realidade, essa capa traz cada dia frustração para as nossas vidas, frustração para as nossas famílias, porque a gente não consegue desenvolver aquilo que a gente precisa desenvolver, porque a gente está num conforto, num pseudo-conforto que foi imposto. Aí Jesus fala: larga porque você é livre em mim, larga porque eu quero te dar paz que excede todo entendimento. Larga essa capa e vem ter comigo, que eu tenho o mesmo poder que eu fiz de tornar aquele cego a enxergar novamente. Larga essa capa que o Senhor quer te dar visão espiritual. Larga essa capa que o Senhor quer te tirar dessa frustração. Larga essa capa que o Senhor quer te fazer homem forte, mulher forte, valente, vibrante, sempre abundante. Deus nos quer trazer vida nesse dia de hoje através dessa palavra, mas requer de mim, de você, algo, uma atitude, uma disposição, fé, mesmo que seja pequena. Larga essa capa. Larga essa capa e vamos ter com Jesus. Larguemos as nossas capas para estarmos plenos, pequenos, falhos, errantes, mas com a poderosa palavra do nosso Senhor Jesus, dizendo: o que queres que te faça? Foi isso que ele perguntou para esse cego. E Jesus te pergunta: o que queres que te faça nesse dia de hoje? Larga essa capa, que eu sou poderoso para fazer muito mais além do que você imagina. O que tem reservado para você não foi escrito ainda. É algo excelente, é algo exuberante, mas larga a capa, segundo a palavra de Jesus que ele te dá nesse dia de hoje. Receba, meu irmão, receba minha irmã, meu amigo e minha amiga, pai de família, mãe de família, esta palavra. Larga isso aí que está incomodando. Larga isso aí que está acomodando. Larga isso aí que está te deixando pequeno. Larga isso aí que não está deixando você ver a verdadeira vida que há em Cristo Jesus. Receba esta palavra no santo e poderoso nome de Jesus. Eu quero orar para você ter força para largar a capa.
Deus, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por este dia. Obrigado pelo ar que respirando. Senhor do céu, sobre esta palavra eu lanço uma voz em oração a Ti, por este homem e por esta mulher que há de ver, ouvir e meditar nesta palavra. Senhor, quantas capas nós temos que não temos coragem, Deus, de largar. Quantas autorizações, pseudo-autorizações, quantos trabalhos que nós temos que somos subjugados por esta terra, por patrão, quantas situações que nós vivemos debaixo dessa capa, um conforto que na realidade não é conforto, um conforto, meu Senhor, que na realidade é subjugação, um conforto que na realidade que essas capas representam, meu Deus, que são momentos em que nós não temos força para ir além, não temos força para romper, mas Senhor dos céus, que nesta oração, que nesta palavra, que neste momento, este meu irmão, esta minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, receba força para lançar as capas. Eu não sei qual é a capa que você precisa lançar, mas eu oro aos céus, ao Deus dos céus, para que você tenha força de lançar de si essa capa, porque você clama ao Senhor, clamemos ao Senhor Jesus agora. Eu oro para que você tenha força para orar, clamar ao Senhor, de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, eu preciso sair desse momento, eu preciso sair, Deus do céu, dá força a esse homem, dá força a essa mulher para sair dessa pseudo-segurança, desse momento de frustração, dessa ansiedade, dessa depressão, dá força, Senhor, esse homem de lançar fora essa capa e ver a verdadeira voz de vida, a luz que emana de Ti, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, conforme aquele cego disse, Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia das nossas almas, que a Tua poderosa mão, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa pequena fé de ter contigo, porque nós cremos que a Tua palavra é soberana e no momento certo o Senhor há de perguntar para nós, para mim e para este homem, o que queres que te faça? E o Senhor Jesus, em oração, através da minha vida, fala, Ele quer voltar a te dar vista, para você caminhar olhando para o horizonte, com os olhos fitos em Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor, renova a minha fé, renova a fé deste homem, renova a fé desta mulher hoje sobre esta palavra, para a glória e louvor do Teu soberano nome. É que eu oro e te agradeço, no santo e poderoso nome de Jesus. Receba com muita fé, com muita determinação, esta palavra, para a glória de Deus Pai. Seja abençoado, seja pleno, seja rico do Espírito Santo e tenha vista, conforme esse cego voltou a ter a vista na palavra de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Tchau e até amanhã. Tchau.